Bom dia a todos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesta sexta edição do Lautec Rio. A Oyster e a Acordo Fechado, com o apoio da AB2L e da Distrito, têm a honra de recebê-los para essa sexta edição. O Lautec Rio surgiu para criar um ecossistema de inovação entre os profissionais de direito e esta é a quarta edição do evento totalmente online. As duas primeiras foram presenciais no Rio de Janeiro. Mais uma vez, te convidamos a se conectar e se reinventar, participando de discussões sobre o uso de novas tecnologias no direito e de tendências no cenário nacional. Estamos ao vivo pelos canais do YouTube, tanto da Oyster como do Acordo Fechado, e pelo LinkedIn da Oyster. Daremos casos concretos de mudanças que já estão acontecendo nas grandes empresas, escritórios e em todo o judiciário, e como essas aplicações têm impactado em nosso dia a dia. E também vamos falar até do futuro, vamos falar de metaverso. Além de democratizar esse conhecimento com o mercado, proporcionaremos integração entre profissionais das áreas jurídicas e tecnológicas. Nosso evento hoje será dividido em dois painéis. No primeiro, o tema é do Second Life ao Metaverso, a evolução dos escritórios de advocacia. Vamos ver se escritório de advocacia vai poder ter escritório virtual lá no Metaverso. Vamos falar isso com o conselheiro seccional da OAB São Paulo, Coriolano de Almeida Camargo. Depois, em seguida, teremos um segundo painel. Vamos entrar pela primeira vez num tema de direito tributário. Vamos falar de inteligência fiscal entre a tecnologia necessária e a disruptiva na área tributária, tendo como palestrante Paulo César Teixeira Duarte Filho. Agradeço aos dois palestrantes por terem aceitado o convite. Agradecemos e saudamos as pessoas que compõem essa mesa diretora virtual. Temos Rafael Dias, fundador e CEO do Acordo Fechado e cofundador da AB2L. Eu não sei se já adentrou aí ou ainda não. Rafael Caillet, fundador e CEO da Oyster e especialista em administração e tecnologia. Temos eu como hostess também, Marcos Antônio Assunção Cabelo. No triênio 2019-2021, que acabou de se encerrar, eu fui vice-presidente da Comissão Especial de Tecnologia Jurídica do Conselho Federal da OAB e fui conselheiro seccional da OAB São Paulo. Vamos ter o primeiro palestrante, Coriolano de Almeida Camargo, advogado, PhD, conselheiro seccional da OAB São Paulo nessa gestão, nesse triênio, escritor, parecista, professor com atuação em diversos países e autor de vários trabalhos, artigos, pareceres e publicações sobre direito e tecnologia. E ele é um dos fundadores da Digital Law Academy. O segundo palestrante, Paulo César Teixeira Duarte Camargo. Ele é doutor pela Universidade de Ciências Econômicas de Viena, mestre pela Universidade de Munique e bacharel pela UFMG. Coordenador do Grupo de Direito Tributário Internacional da FGV e sócio do escritório Stock Forbes Advogados. Importante a gente destacar sempre que a Lautec Rio sempre buscou destacar um papel social ao evento. Em eventos presenciais, escolhiam uma instituição para ajudar com latas de leite em pó. Nessa nova metodologia de eventos virtuais, escolhemos o Instituto da Criança para receber doações voluntárias dos participantes do sexta edição do Lautec Rio. Então, o Instituto da Criança existe há 27 anos, é uma solução para promover o desenvolvimento humano por meio de investimento social, privado e gestão de projetos. A organização inspira a prática da solidariedade. Então, seja solidário. Para realizar a sua doação, basta enviar um Pix pelo e-mail do Instituto da Criança. Então, é pix@institutodacrianca.org.br. Instituto da Criança, com C, né? não cedilha.org.br. pix@Instituto da Criança. Todos que confirmarem a sua presença através da plataforma Simpa vão receber certificados de participação no evento. Nesse momento, convidamos Rafael Dias, fundador e CEO do Acordo Fechado e cofundador da AB2L, para conduzir a abertura da sexta edição do Lautec Rio.
bem como para suas considerações iniciais. Bom dia, pessoal. Enorme prazer estar abrindo hoje a 6ª edição do LAUTEC Rio. Ter novamente aí participantes de peso para a gente discutir um pouco sobre o futuro do direito, sobre as inovações que têm acontecido no nosso dia a dia. Agradeço a participação, agradeço a equipe que está nos bastidores aí fazendo acontecer novamente esse LAUTEC Rio. Nós, em nome do Acordo Fechado, ficamos muito felizes, porque sabemos que é um evento que já está entrando no nosso calendário, no dia a dia nosso, e nós ficamos muito felizes por poder contribuir com esse debate. Sintam-se todos aí, participem dos debates, mandem suas perguntas, e tenho certeza que o evento será um sucesso. Obrigado, Rafael, pelas suas considerações. Vamos também passar a palavra para uma sua breve saudação. Rafael Caillet, fundador e CEO da Oyster. Bom dia, pessoal, tudo bem? É uma satisfação imensa estar aqui com vocês mais uma vez, né? Trazendo aí cada vez mais conteúdo, e um conteúdo show de bola aí para o seu dia a dia, de uma forma rápida, fácil. E eu acho que o pessoal está bem curioso aí, principalmente para essa parte aí do metaverso, né, Marcos? Acho que vai ser bem legal. Os chats estão abertos aí no YouTube, nas plataformas, para que vocês possam perguntar, tirar as dúvidas sobre o assunto. Eu acho que tem bastante dúvidas nesse sentido. Vamos aproveitar esse momento. E isso aí é uma maneira de a gente estar inovando, né, pessoal? Eu sempre gosto de trazer essa reflexão assim, como que vocês estão inovando no seu dia a dia, né? Então, a forma de vocês olharem, já fazer algo diferente do que vocês faziam habitualmente, já é um tipo de inovação, né? Não necessariamente é só a tecnologia em si. Então, abram a mente, vamos refletir de como está o nosso dia a dia, vamos ver as novidades que estão vindo, pessoal, aproveitem o conteúdo e a Oyster aí apoia a iniciativa e está junto com todos, beleza? Até mais! Obrigado pelas considerações. Então, é importante falar a respeito disso. Estamos organizando esses eventos da LAUTEC Rio. Inicialmente, a gente pensou uma ideia bimestral com 2 dias de evento. E agora a gente está experimentando, nesse ano de 2022, um evento mensal com um único dia de evento. Então, como a gente também está fazendo aquelas lives da Oyster de quinta-feira, então é importante que todos que nos seguem, que tentem reservar esse período de quinta-feira, 10 horas da manhã, para tomar um pouquinho de conhecimento de novas tecnologias. Então, a ideia é ter sempre uma live da Oyster Live de quinta-feira, e numa das quintas-feiras do mês, a gente fazer o LAUTEC Rio, algo um pouco mais aprofundado, 2 palestrantes, um bate-papo, e a live algo mais curto, mais dinâmico, mais rápido, um tema mais atual. Certo? Continuando aqui a programação do nosso evento, importante também pedir para as pessoas nos seguirem nas redes sociais, né? Por exemplo, para você participar na live da Oyster, é interessante que você siga o perfil da Oyster, oyster.com.br lá no Instagram. Oyster é O-Y-S-T-R. Não tem o E, tá? Então, você seguindo o perfil da Oyster no Instagram, você estando com ele aberto 10 horas da manhã às quintas-feiras, normalmente vai aparecer o ao vivo lá e você consegue acompanhar a live. Se você não tiver essa oportunidade de acompanhar a live ao vivo ali às 10 horas da manhã, uma live rápida, 20, 30, 40 minutos, enquanto o assunto estiver interessante, assiste depois, fora do horário. A gente pensou em fazer no horário de expediente, achando que seria o melhor momento para a pessoa aproveitar algo de tecnologia. Fazer a live 7 horas da noite, a pessoa já está com a família, então a gente achou que é um outro objetivo. Então, tentem experimentar essa nossa ideia. Se a gente vê que não funciona, no futuro a gente pode dar uma modificada. Coriolano, agora há pouco estavam falando que você estava aparecendo como OBS a sua câmera. Você tem que entrar na configuração ali, aqui no próprio StreamYard, e mudar para a sua câmera mesmo. Tá? Eu já vou passar a palavra para você. Então, para darmos início ao primeiro painel, convidamos Coriolano de Almeida Camargo, advogado, PhD, conselheiro estadual da OAB São Paulo, neste triênio 2022-2024, para a apresentação do tema
do Second Life ao metaverso, a evolução dos escritórios de advocacia após o vídeo de abertura. Só um minutinho, Coriolano. Conseguiu conectar, Coriolano? Meu pessoal de suporte, algum problema aí? Eu vou tentar fazer um contato telefônico aqui. Paulo, coloca ele na tela do jeito que está. Ele está entrando. Alô? Oi, Coriolano. A voz está funcionando, mas você teria que entrar aqui no StreamYard, onde está aqui câmera, microfone, clica. Aí depois você clica na câmera, no navegador. Mas dentro desse painel aqui que vocês estão? Sim, sim, aqui embaixo, você não vê? Você não vê aqui embaixo... Tem silenciar... na tela de óculos, e mais embaixo aqui, silenciar, parar câmera, mic? Não tem isso, está escrito, você está na transmissão, do outro lado está achei aqui, peraí, vamos ver se é isso. Câmera, mic, aí você clica no câmera, e aí aqui tu vai ter a opçãozinha de qual câmera você quer escolher. Câmera, mic. Clicou? Não consigo achar, Marcos, não aparece essa opção para mim. Sua tela está maximizada no navegador? Você consegue ver aqui embaixo? Olha, o que está aparecendo para mim? Do lado esquerdo tem Não, embaixo de tudo. A barra embaixo aparece silenciar, parar câmera. Silenciar, parar câmera. A próxima agora. Clica nessa engrenagem. Mic, tá. Agora clica no câmera. Câmera. Agora aqui, no meio mais embaixo. Embaixo da imagem. Câmera, você clica nessa setinha para baixo e seleciona a câmera. Quando Marcos se formou, achou que passaria mais tempo advogando do que protocolando, fazendo cadastros, atualizando sistemas, intimações eletrônicas, entre outras obrigações. Essa realidade não é apenas de um profissional, mas de escritórios com grandes equipes de advogados. Já parou para pensar no tempo e trabalho dedicados às rotinas repetitivas? Nós da Oyster, uma empresa especializada em serviços de automação jurídica, desenvolvemos uma solução que ajudará escritórios e profissionais com tais rotinas. Utilizando a tecnologia, desenvolvemos robôs capacitados para auxiliar nesses trâmites tão importantes para todo o processo. Nós da Oyster unimos soluções inovadoras e tecnológicas com o nosso conhecimento jurídico e desenvolvemos uma ferramenta fácil, intuitiva, escalável e que não precisa de instalação. Tá legal. Tudo isso para garantir a você mais tempo para analisar casos complexos e utilizar seu intelecto no que realmente importa: advogar. Peço desculpas aí, é um probleminha técnico. Esse sistema não tem como testar antes, mas o Coriolano já está online e está com a palavra, Coriolano. Um abraço. Parabenizo a todos os convidados da mesa, o CEO da Oyster. Eu quero uma camisa da Oyster, porque ele está muito chique com essa camisa preta. Por favor, me mandar depois pelo correio essa camisa preta da Oyster, que eu achei demais. Bem, nós temos algumas tendências, né? A sociedade está mudando. Temos a sociedade industrial, sociedade pós-industrial, sociedade da informação e a indústria 4.0. Essa indústria 4.0,
esse movimento 4.0, que é muito estudado na Fiesp, onde eu sou diretor, ela quase que obriga os escritórios de advocacia a maximizarem o uso da tecnologia dentro do seu ambiente. O cliente quer ver um escritório moderno, um escritório que tenha ferramentas tecnológicas, que tenha apresentações dos seus processos de forma simples, diferenciada e com uso do Visual Law. E aqui eu separei para vocês algumas tendências que eu tenho observado em relação aos escritórios. O advogado ele passa muito mais tempo na rede, o advogado ele passa a ter um apego nas redes sociais, o que pode ser perigoso se ele dispersa, né? For um fator de dispersão. Principais problemas de convívio, até mesmo nos escritórios e em seus clientes, passam pelo ambiente social, as redes digitais. Eu fiz um estudo recente no TJ, 60% das causas de divórcio envolvem questões relativas ao Facebook. Os principais problemas financeiros, econômicos, problemas da imagem do escritório, são realizados com o uso da tecnologia e também solucionados com o uso da tecnologia. É frequente nós vermos perguntas para o escritório: você já usa a inteligência artificial e outros recursos para você agilizar os seus processos, né? Então, a indústria 4.0 forçou essa evolução da advocacia. Somos extremamente tradicionais, né? O que dificulta, muitas vezes, a aceitação da participação do advogado, do escritório de advocacia, dentro dessas mídias. Mas para você entender a economia digital e também a economia digital que vem com o metaverso, a advocacia ela passa a olhar para o metaverso como uma oportunidade de negócios na era digital. Ali você vai englobar diversas inovações tecnológicas no campo de automação, inteligência artificial, controle de tecnologia, da informação, ou seja, você pode desenhar como você quer ter essa segunda vida. Mas falando do metaverso, a ideia não é nova, eu já analisei essa questão no passado. Em 2003, a empresa Linden Lab, ela lançou para o mercado essa ideia de nós termos um ambiente em que seja possível trocas, seja possível a pessoa namorar, a pessoa dar uma palestra, ou seja, a criação de salas para que você possa ter essa experiência dentro do seu computador, dentro do mundo virtual. Já naquela época, pessoas vendiam carros para investir, por exemplo, acompanhei um caso, o Anel do Poder. É uma família que eles passavam quase que 24 horas no Second Life, viviam daquilo e compraram tal Anel do Poder, que dá poderes especiais, acesso especial a determinados recursos, como aplicações financeiras, como troca de ativos. E essa moeda, olhem vocês, ela era aceita e convertida em dólar. O Second Life, oficialmente, ele foi lançado em 2005, teve uma primeira ascensão em 2006, teve uma segunda ascensão em 2007, teve a maior ascensão em 2009, com 56 milhões de usuários. É pouco frente ao Facebook? Claro, é pouco. E naquela época, o que ocorreu? O escritório de advocacia Opsi Blum, eu estou autorizado, inclusive, a falar desse case, porque eu já o falei, inclusive, na frente do CEO, do Renato Opsi Blum.
eles entraram no Second Life e o Marcel Leonardi, que hoje é advogado, trabalha no Pinheiro Neto, na época ele era diretor do Google, salvo engano, ou ia ser diretor do Google, Marcel Leonardi questionou que, segundo a visão da OAB, seria possível a um escritório de advocacia ter uma base virtual, uma base digital, dentro da plataforma Second Life. Senhores, tudo que eu estou falando aqui vale para o metaverso, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. O que muda é que hoje nós temos um maior avanço tecnológico. Pois bem, o que disse a OAB? Ela disse, primeiro, segundo o estatuto, o relacionamento cliente-advogado ele tem que ser pessoal. E, segundo eles entendiam, aquele relacionamento não era pessoal, era somente virtual, prevendo que existia alguma diferença entre a presença numa câmera, a presença numa rede social e a presença física. A lei vale em todos os ambientes, mas tudo era muito novo, gerou muitas incertezas. O segundo motivo seria a ausência de garantia de que haveria o sigilo profissional na relação cliente-advogado. A OAB temia que esses diálogos, que essas informações, esses escritos vazassem e prejudicassem os clientes e, por sua vez, o próprio exercício da advocacia. E a terceira questão, que foi muito interessante, foi que a OAB classificou o Second Life como um jogo. Dentro do Second Life, você poderia jogar futebol, tinha ali algumas subplataformas lúdicas, mas a OAB classificou o Second Life como um jogo. Eu escrevi um artigo para a revista dos delegados de Polícia Federal, em 2007, que foi publicado na revista da Conferência Internacional de Perícias e Crimes Cibernéticos, de que o Second Life não era um jogo, era uma excelente plataforma experimental para você testar exercícios, você testar uma série de questões, testar a sua oratória, testar a sua postura. E, pasmem, terroristas do Estado Islâmico estavam usando o Second Life para treinamento dos grupos. Eu mapeei tudo isso, fiz esse artigo e ele foi publicado juntamente com a doutora Regiane Angelucci, que fez mestrado comigo em 2006, quando concluímos essa etapa. Pois bem, o metaverso, o conceito dele é proporcionar às pessoas, empresas, um mundo virtual onde se pode advogar, atender clientes, jogar futebol com amigos. O grande problema é que ele pode voltar a ser visto como um jogo, né, como uma rede social extremamente lúdica. Mas se nós formos fazer uma comparação com a página do CNJ no Facebook, a página do CNJ no Instagram, o Twitter do CNJ, ou seja, o poder público, o Estado e os seus departamentos, os seus órgãos, os seus ministérios, estão todos, em sua maioria, já se utilizando de plataformas digitais que são lúdicas também. O Instagram troca fotos, o Facebook troca fotos, tem inbox, cada um usa para a finalidade que acha mais coerente. Você faz a sua rede social desde que você tenha um ambiente minimamente saudável para que se permaneça um canal de comunicação da presidência da República, da vice-presidência da República, dos ministros e assim por diante. Você pode criar um avatar de si mesmo
e fazer reuniões com os seus clientes. Ou seja, muitas das rotinas do escritório de advocacia podem ser realizadas nesse desafiador novo universo que é o metaverso. O Second Life também era uma plataforma tridimensional que simulava a vida real, e a empresa Linden Lab rebateu, disse que não se tratava de um jogo. Então, nesse momento, a revista Exame, a par do parecer da OAB, ela fez um estudo jornalístico e chegou à conclusão de que o Second Life não era um jogo. Era, na verdade, uma plataforma que realmente simulava, né, a vida real, né? Então, essa foi a posição da OAB. Vou ler até aqui um trechinho para vocês. O referido ambiente, falando do Second Life, permite o rastreamento pela empresa que criou e o administra de tudo o que ali se passa. Não há como garantir-se o sigilo profissional do advogado, o que inviabiliza a abertura e a manutenção de um escritório virtual no Second Life. Referido escritório de advocacia, por sua própria natureza, não se revestiria da basilar inviolabilidade e do indispensável sigilo dos seus arquivos. E o Zoom? O Zoom pode estar gravando todas as relações clientes-advogados. Nós não sabemos. Nós hoje confiamos muito nessas empresas suecas, estrangeiras, o Telegram russo, né, um portal russo, que não obedece às leis brasileiras. O ministro Barroso, inclusive, está querendo banir o Telegram. Ele também disse, no seu parecer, que o advogado não pode usar um avatar, porque senão ele estaria jogando. Seria um jogo uma vez que ele usaria uma realidade de si mesma dentro de uma plataforma. Além disso, em se tratando de uma situação em que o usuário do ambiente virtual assume formas diversas, até mesmo não humanas, como ressalta o relator da OAB, a atividade advocatícia no Second Life levaria à quebra também do princípio da pessoalidade que deve persistir nessa relação. Eu estou passando aqui. Tá. O escritório ele passa a ter uma atuação ágil em tempo real. Ele pode, muitas vezes, propor uma palestra dentro do Second Life, atrair mais pessoas, são muitas vantagens. O escritório pode investir em criptoativos, ele vai ter contato com clientes que se utilizam de aplicações financeiras em criptomoedas, e sem falar que o metaverso ele pretende criar uma moeda própria, dolarizada, como fez e faz ainda a Linden Lab. E eu fiz uma pesquisa e vi que muitas pessoas ao redor do mundo estão ganhando bastante dinheiro investindo em terrenos, imóveis, na compra de parques de diversão virtual, porque lá dentro você precisa pagar para usar as coisas, né, para usar alguns benefícios, como você paga para justamente ir no cinema, você paga uma mensalidade para frequentar determinado clube fechado, né? Determinadas associações lá dentro são fechadas, você tem que pagar uma mensalidade para que você possa frequentar essas reuniões fechadas. E o grande
atrativo do metaverso é a maximização, o acesso ao maior número de pessoas num curto espaço de tempo. Então, o escritório que souber, o advogado que souber utilizar de forma rápida, idônea, lícita, o metaverso e também o Second Life, eu os convido para participar do Second Life, estarão diante de novas oportunidades, né? O judiciário poderá ter uma plataforma de inteligência aumentada para que o advogado tenha uma melhor experiência em despachar com o juiz e praticar outros atos. Se reclama tanto hoje, né, na Justiça do Trabalho, que o advogado não é recebido. É tudo pelo Zoom. E se fosse um avatar, será que a experiência seria uma experiência diferenciada de você ver toda a pessoa, não apenas o rosto da pessoa? Porque você também estaria no ambiente formal. Você vai até o fórum virtual, entra, tem horário de expediente, etc. Ou seja, existe, de certa forma, uma tendência de que a nossa vida, a nossa sociedade como nós a enxergamos hoje, ela passe a ser uma sociedade voltada para o metaverso. Os riscos são para a saúde, porque você vai ficar muito tempo parado, muito tempo usando um óculos especial. O preço desses equipamentos não são acessíveis. Hoje, a Google e também o Facebook estudam baratear estas questões. O problema da barreira da linguagem também será superado, porque você vai falar numa língua, né, na sua língua em português, e o outro vai estar, já vai ter uma tradução simultânea dentro da plataforma, né, para algo como você fala com o Google, né, ele vai passando as palavras, né? Apresentação de relatórios, você vai poder se utilizar de maiores recursos, gráficos, estatísticas. Você vai poder fazer simulações, como fizeram os advogados da Boate Kiss. Uma delegada, ela pediu para um especialista. Coriolano, cortou o seu som. Dá uma olhadinha se... Aí, ativou. Voltou. Uma delegada, ela fez através de uma empresa, uma reconstituição de um crime que teria sido cometido por um jogador de futebol famoso contra uma mulher que se dizia ter sido espancada, etc, etc. Através dessa reconstituição narrada pela própria vítima, a delegada averigou com esses avatares que teria sido impossível ele gerar as lesões que ela disse que teria sofrido. Vai ser um ambiente excelente para a reconstituição de crimes. E quem que vai montar para o seu escritório? Quem vai montar para o seu escritório? Quem é o especialista que pode montar? É o seu filho de 11 anos que joga Fortnite. Os escritórios que estão entrando no Second Life, eles estão delegando para os seus filhos, adolescentes, etc., a montagem dessa estrutura, porque são jogos que simulam a construção, simulam essa realidade aumentada. Quando eu fui fazer essa pesquisa, eu fiquei extremamente surpreso em relação a essa questão. Bem, eu acho que temos aqui o show do Justin Bieber, que foi feito também já no metaverso.
ou seja, você pode participar de shows. As expectativas da Advocacia 4.0 também separei. É um novo olhar para novos e antigos desafios. Nós não estamos diante de algo novo, nós estamos diante de algo que já existe e que requer e que vai vir aí com um pacote de tecnologia extremamente diferente, com inteligência aumentada. O que é inteligência aumentada? A inteligência aumentada é aquela que permite que você, simultaneamente, em 2 momentos, você esteja com seu óculos, trabalhando, etc. E depois que você quiser caçar Pokémon, você começa a caçar Pokémon, e a caça do Pokémon é definida como uma forma de realidade aumentada, né? Ou, em determinados pontos da cidade, o metaverso pode dizer, olha, tem bitcoins aqui, tem bitcoins ali, vai ter bitcoins em tal palestra que vocês vão receber bitcoins, etc. Ampliar conhecimentos em relação a riscos, fraudes que podem eventualmente acontecer. O escritório pode implementar novos processos para atrair novos clientes. Pioneirismo, oportunidade de se tornar referência, e sendo referência, óbvio que você vai ter mais clientes. Troca de experiências, a contribuição que isso traz. O conhecimento, ele acelera e alavanca resultados. Você vai conhecer outras referências, né? Se somar a essas referências. Você pode ter uma parceria do escritório no Second Life, no metaverso, mas não no plano físico. Já imaginaram que curioso essa questão? Disseminação mais rápida do conhecimento e agir sempre com ética e boas práticas. Conclusão, Marcos. A tendência é que cada vez mais a tecnologia se aprimore e esteja presente nos escritórios de advocacia, no judiciário e nas demais carreiras jurídicas. Caso a plataforma venha a ser bem aceita, é provável que tenhamos a presença do CNJ, do STF e outros na plataforma. Portaria do STF estabelece os parâmetros para o uso das redes sociais por parte de juízes, membros do Poder Judiciário, já prevendo justamente a conduta nas redes sociais. Esse assunto é vastíssimo, né, Marcos? Poderia ficar aqui falando bastante tempo. Agradeço mais uma vez a oportunidade, cumprimento a mesa, me coloco à disposição. Deixa eu tentar ver. Você falou bastante na teoria, né? E eu acho que a gente vai ter uma dificuldade, até você vai ter dificuldade, eu também tenho, e a gente visualizar como isso vai ser na prática, né? O Second Life é um aplicativo, é um ambiente. O Facebook já até se mudou o nome da empresa principal para a Meta, está falando agora de criar um ambiente. Já existem alguns ambientes de jogos, sandbox, algumas coisas que já estão até fazendo isso. Na verdade, não vai existir um único metaverso, né? Vão existir várias empresas tentando criar esse metaverso. Você entende dessa forma como eu? E se a gente vai participar, por exemplo, com aqueles óculos virtuais que já parece que a Apple vai lançar, o Google já tem há algum tempo, e você vai conseguir fazer uma imersão, entrar no mundo virtual. Você acha que vai chegar nisso? A gente já tem tecnologia para isso, porque lá atrás o Second Life parou porque a internet e os recursos não eram suficientes. O que você acha? O meu irmão é diretor de projetos da IBM. E é curioso, há 2 anos atrás ele quis vir passar o Natal aqui em casa, e os meus meninos, eu tenho gêmeos, adoram games, eles, com 11 anos na época, e ele trouxe esses óculos, trouxe um jogo, uma plataforma, etc., e eu experimentei. É perfeito. Você vê as suas mãos, você cria esse avatar através de programas que já existem,
principalmente para jogos, e os 3 ficaram lá de máscara jogando a noite inteira e ninguém aproveitou a ceia de Natal, na verdade, né? Ficou todo mundo lá jogando, e eu fiquei até assustado com a definição, né? A definição desses óculos. Tem um filme que eu recomendo a vocês, de 2009, com o Bruce Willis, eu me esqueci o nome, mas é só vocês colocarem Bruce Willis, filme que retrata a segunda vida, que justamente você tinha robôs no mundo real. Você com óculos, você ficava deitado o dia inteiro, e o seu robô é que ia fazendo todas as atividades, né? Até que começaram a assassinar esses robôs. Um filme muito interessante, mostra aí uma outra vertente, mas eu acho, Marcos, sim, que nós vamos poder, por exemplo, fazer reunião na OAB um pouco mais interativas, sentindo um pouco mais de calor e de presença das pessoas, do que só ficar todo mundo se vendo naquela tela quadradinha, aí você passa, quem mais está na reunião? Olá fulano, olá Beltrano. Eu acho que todos vão conseguir se ver, se enxergar de uma forma mais construtiva, uma forma mais proveitosa. Sem falar naqueles pedestais, né, que você, como existe no Star Wars, que você aparece para a pessoa na sala de aula, você está lá do outro lado do mundo e a sua imagem, né, dentro de um pedestal, ela tá funcionando, já existe essa tecnologia. Coriolano, colocar aqui, acho que é Surrogates ou Substitutos. É esse o filme? É esse filme. Muito bem, Marcos. Obrigado. Colocar aqui no chat. O Rafael Dias, da Acordo Fechado, falou que tem 2 perguntas para você. Eu vou passar a palavra para ele, Coriolano. Perfeito. Olá, Coriolano. Primeiramente, aí, parabéns aí pela explanação, bem objetiva, bem prática aí. A gente estava analisando aqui algumas falas de algumas pessoas aqui no chat, a gente debatendo aqui no chat aqui do nosso canal aqui do YouTube. A gente, aprofundando um pouco sobre o tema, a gente viu que em 2007, né, quando um escritório tentou abrir uma unidade virtual dentro do Second Life, ele teve problemas com o Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, que tinha impedido, né, havia proferido uma decisão impedindo a criação desse espaço virtual, alegando que violaria a questão de dados, a questão de inviolabilidade dos dados entre cliente e naquela a segurança desses dados, dessas conversas que haveria entre o cliente e o advogado. Então, a pergunta é, será que agora, que a gente tem agora um arcabouço jurídico mais completo quanto à segurança de dados, essa nossa legislação de LGPD e outras que tem outros países, especialmente nos Estados Unidos, até mesmo na Europa, a gente está em um ambiente mais seguro, isso proporciona um arcabouço jurídico que permite uma evolução para que escritórios virtuais sejam criados dentro de plataformas, como, por exemplo, o exemplo da Second Life. Essa é a primeira pergunta. E a outra, aproveitando o tempo, né? Um outro ponto que a OAB também questionou na época era a questão do avatar, né? Que o avatar, se tivesse um escritório virtual, um avatar que o cliente fosse atendido através desse avatar, isso também não violaria a questão da pessoalidade do tratamento, do relacionamento do advogado com os seus clientes? São essas 2 perguntas, Coriolano. Obrigado, Rafael, pelas 2 perguntas excelentes, e eu vou fazer das suas perguntas 3 observações. Primeiro, eu acredito que a OAB hoje tem um pensamento diferente e faz parte do seu corpo diretivo pessoas mais jovens, como eu, Marcos. Em 2007, eram pessoas de 65, 60 anos a 75 anos. Eram essas as pessoas, tradicionalmente, de muitos anos, que ocuparam muito bem, não é uma crítica, mas cada um tem seu tempo, né? O que é bom para um tempo, para uma geração, passa a ser absurdo para outra. E a nossa geração, ela está mais disposta, digamos assim, a arriscar, a ousar, mas, claro, dentro de limites de segurança.
Hoje você já tem um avatar que você conversa com o judiciário, pelo seu WhatsApp. Tem uma carinha sua lá, que pode ser você ou não, pode ser alguém usando o seu número, maliciosamente, e você está em comunicação com o usuário. Ou seja, já existe. Mas por que existe? Porque o WhatsApp ele vendeu para a população mundial o estigma da segurança, da garantia da segurança. Então, hoje você faz conciliação na Justiça do Trabalho com o WhatsApp, você fala com o escrivão de polícia, como está seu processo, pelo WhatsApp, você fala com o delegado de polícia oficialmente pelo WhatsApp, ou seja, a nossa comunicação, ainda mais com a Covid, ela tá toda ela se virtualizando ao máximo, né? É o que nós fazíamos antigamente com o ICQ, com MSN e outros comunicadores. Eu não sei o nível de segurança dessa plataforma e como vai ser a sua política e se ela vai implementar garantias específicas que nos tranquilize em relação à criptografia dos nossos dados, das nossas conversas, garanta a inviolabilidade e o sigilo das conversas cliente e advogado. É fantástico, porque nós não precisaríamos ir a um presídio. Você leva lá o computador e você faz a visita, né? Faz a visita totalmente online. Nós estamos aqui todos totalmente online. E essa imagem não sou eu, é um avatar também, que justamente lá vai ser justamente essa meu rosto. Acredito que vai ter um nível de definição, vai ter um scan antes, né, da estrutura corporal, da cintura para cima, pelo menos. Aí você pode fazer ajustes para você realmente se mostrar como você é. Eu acho que esse o objetivo. Agora, o sujeito não pode construir um avatar de cachorro para ir atender o seu cliente. Acho que eu deixei de responder uma das perguntas, né, Rafael? Ou acho que eu respondi todas? Perfeito, Coriolano. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Coriolano, fizeram uma observação aqui no chat que é interessante. Com a vigência do LGPD, será que a gente vai ter um respaldo jurídico que vai garantir essa proteção para os escritórios que desejem criar seus escritórios virtuais? Será que, como mudou também, mudaram as pessoas, também mudou a legislação? Você acha que a legislação do LGPD vai ajudar na implantação desse metaverso? Não. Nenhuma legislação hoje ela é boa para combate a fake news, ela é razoável para proteger o cidadão no Facebook. Nós temos uma legislação, Marco Civil, extremamente frágil. Veja, em 2013, nós tínhamos uma jurisprudência consolidada no STJ que dizia o seguinte: o advogado, ao notificar o Yahoo, o UOL, o Facebook, ele teria duas opções. E cada opção teria uma consequência, segundo o tribunal. Primeira opção, remover o conteúdo ou manter o conteúdo. A jurisprudência entende que quando você mantém o conteúdo, você está se responsabilizando por ele dentro da sua casa, dentro do seu ambiente virtual. E muitos advogados estavam conseguindo, com a notificação, recebemos honorários mais rápido, nós conseguimos resolver de forma mais rápida o problema do cliente. Nós temos hoje, estamos enfrentando três grandes problemas. A dificuldade ainda do cumprimento de ordens judiciais para remoção de conteúdo, para acesso à informação, para o cumprimento em geral da legislação brasileira. O ministro Barroso está querendo até banir o Telegram por isso. A segunda questão,
essa questão foi judicializada. Nós estamos aí numa campanha mundial, a OAB está numa campanha nacional pela desjudicialização. Ou seja, para que nós consigamos resolver quanto mais pudermos o litígio. Se eu e o Marcos Cabello nós temos ex-adversos, vou sentar e nós vamos tentar de toda a forma, e esse acordo vai sair. Vai sair um acordo que seja bom para ambas as partes. Hoje precisam das câmaras arbitrais. Nós não precisamos de câmara arbitral para fazer julgamento, etc. Basta, como ocorre nos Estados Unidos, os advogados se reúnem e já resolvem. Sabe, resolvem de forma coerente. Os países asiáticos, os países japoneses, a China, todos resolvem as questões por meio da conciliação. Eles fazem isso até porque as custas judiciais são muito caras lá, né? Eles evitam ao máximo. Não, Marcos, a gente precisa parar de litigar, sabe? O litígio é coisa do passado, sabe? Tem que haver a controvérsia, o cliente tem que contratar um advogado justamente para fazer um acordo, o melhor acordo possível. Olha só as empresas de cartão de crédito. Elas dão 80%, 70% de desconto para você pagar a sua fatura, devolvem o seu crédito, etc. Ou seja, os bancos estão super... O escritório de advocacia, ele liga. Olha, doutor, vem aqui, já vamos fazer o acordo, tal. É 30 mil, você vai pagar 5 mil, etc. Tem o seguro, receberam uma parte do seguro, a outra parte eles estão recebendo, né? Agora, a pessoa que fica contumaz, aí vai para aquela lista negra, aí não tem crédito nunca mais, não tem acordo também, né? Coriolano, está muito interessante, mas a gente já estourou o tempo, teríamos até mais perguntas aqui, eu peço desculpa para quem enviou perguntas aí e a gente não conseguiu responder, mas vou passar para você para suas considerações finais, sua despedida, Coriolano. Depois, se você puder acompanhar, não sei até que hora você vai poder participar na próxima palestra, podemos até participar, fazer perguntas para o Paulo César Teixeira Duarte Filho. Mas e suas considerações finais, Coriolano? Perfeito. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. O meu Facebook é Coriolano A. Camargo, publico notícias de tecnologia. Meu Instagram é @Coriolano Almeida Camargo. E tenho também o LinkedIn, Coriolano Camargo, que eu também publico essas notícias. Gostaria que aqueles que quiserem acompanhar notícias de direito e tecnologia, acessem, também estou à disposição nesses canais para eventuais perguntas. O tema é novo e apaixonante. Muito obrigado, Coriolano. Aproveito a dica do Coriolano. Vamos seguir também a Oyster, Acordo Fechado. Vamos seguir os palestrantes, vamos seguir os hostess. Me segue também no Instagram, o Facebook. Hoje, dia a dia, a gente está cada vez utilizando menos, pelo menos eu estou evitando de participar, mas sigam as empresas, os patrocinadores, os apoiadores, os organizadores do evento aqui e nossos palestrantes. Agradeço, Coriolano. Então, agora, voltando na programação, a gente tinha programado participar 2 curtos vídeos nesse intervalo entre uma palestra e outra. Um a gente teve que antecipar quando deu aquele probleminha técnico Coriolano. Então, agora, 2 minutinhos de uma intervenção aí e a gente já volta com o segundo painel. O melhor acordo é o fechado. A morosidade e a burocratização de processos e negociações acarretam em diversos problemas para o negócio, sem alcançar resultados satisfatórios. Acordo fechado é a inovação que otimiza o negócio e celebra acordos. Além de maior êxito nos acordos fechados, você terá redução de custos e ticket médio, diminuição do tempo de vida útil dos processos, metas batidas e, com a automação de rotinas e fluidez no recebimento de honorários, uma equipe motivada e trabalhando com inteligência para potencializar os números.
Em 3 anos, foram 216 mil casos tratados na plataforma. Êxito nos segmentos de mercado de até 60% de telefonia, até 40% em empresas de serviço público, até 50% em bancos e até 50% nas empresas de e-commerce. Com acordos fechados, seu negócio não precisará gastar com expansão de equipe, custas e honorários e terá processos encerrados. São mais acordos e menor custo. Você só precisa dos casos e da plataforma Acordo Fechado, que nós temos a equipe especializada para lhe atender. O acompanhamento é real time e a melhor parte, Acordo Fechado é uma solução flexível, o que contribui no relacionamento interpessoal e facilidade na implementação. O próximo passo é fechar com Acordo Fechado, a plataforma que proporciona o diálogo e potencializa encerramentos de processos. Voltando ao vivo aqui, vamos agir com solidariedade, pessoal. Não esqueçam do Instituto da Criança. Você tendo condição, faça um Pix para o Instituto da Criança. pix@institutodacrianca.org.br. Também parece que tem um QR Code aí, da outra vez eu não tinha falado. Se você conseguir pistolar esse QR Code aí, você consegue mandar um Pix para o Instituto da Criança. E vamos seguindo a programação aqui agora. Passaremos a palavra para o nosso próximo expositor, Paulo César Teixeira Duarte Filho, doutor pela Universidade de Ciências Econômicas de Viena, mestre pela Universidade de Munique e bacharel em Direito pela UFMG. Ele vai apresentar um tema novo, inteligência fiscal, entre a tecnologia necessária e a disruptiva na área tributária. Previsão para você falar 25 minutos, Paulo, após o vídeo de abertura. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo bem e que estejam aí saudáveis, né? Nesses momentos de pandemia, eu acho que esse é o sentimento que a gente mais deseja hoje em dia. Eu gostaria de agradecer o Marcos pelo convite e para falar de um tema que eu adoro, né? Esse tema de tecnologia aplicada em qualquer situação, em qualquer setor, mas em especial no meu, é um tema que me faz brilhar os olhos, né? E também parabenizar o Coriolano pela excelente exposição. Realmente é um tema instigante e toda vez que ele falava, meu olho já brilhava aqui. Bem, como o Marcos disse, você sabe, o meu tema é inteligência fiscal entre a tecnologia necessária e a disruptiva, né? E embora estejamos aqui num evento chamado LawTech, né, Law, Direito, eu sei que temos assistindo hoje aqui o nosso seminário pessoas de outras formações, né, sejam ligadas à área fiscal, contábil, empresarial, e em diferentes níveis de conhecimento sobre o tema. Então, eu vou tentar o máximo possível ser abrangente. Eu estou ligando aqui, inclusive, o meu reloginho para eu tentar ficar dentro do tempo. A primeira pergunta, por que direito tributário e tecnologia? Né? E aí, vocês vão me desculpar, né, meus amigos de outras áreas, mas o direito tributário no Brasil é o mais complexo do mundo. E isso, assim, entre todos os tipos de direito. Nós temos o sistema mais complexo do mundo, o sistema tributário mais complexo do mundo, e, além disso, é um direito quase que de sobreposição. Né? A gente precisa saber das outras áreas do direito para a gente poder aplicar o nosso. Né? Então, para começo de conversa. Segunda pergunta, Paulo, você é advogado, mas falando de tecnologia, parece que é uma coisa não bate com a outra, né? O que você sabe sobre tecnologia? Você já fez engenharia? Você é formado em ciências da computação? Não, não sou. Eu acho que eu tenho duas características que eu gostaria de tentar transmitir aqui hoje
para estimular vocês a pensar as estruturas empresariais, as estruturas profissionais que vocês estão inseridos, né? E isso para que vocês possam fazer avançá-las, né? E desenvolver a área tecnológica, seja da sua profissão, seja da sua empresa, do seu escritório, seja esse escritório de contabilidade, seja esse escritório de advocacia, tá? E como fazer isso? E por que dessa maneira? Porque, como eu disse, duas características. A primeira é que eu acho que eu sou uma pessoa bastante curiosa. Eu me acho uma pessoa extremamente curiosa. E eu acho que eu faço muitas perguntas, tá? Algumas delas são perguntas certas. O que eu mais tento fazer é com que o percentual de perguntas que eu faço, tá? De perguntas certas, dentro do total de perguntas que eu faço, seja o mais alto possível. Então, novamente, e isso a gente vai falar ao final. 2 pontos: curiosidade e perguntas. Por que isso? Porque, gente, com a tecnologia de hoje, eu diria que quase tudo é possível, né? Então, hoje, a tecnologia que a gente tem à disposição, ela é capaz, por exemplo, de otimizar quase que 100%. Eu nunca digo 100% em nada, ainda mais que a gente vive num mundo complexo, de pessoas complexas, mas a gente consegue otimizar quase 99% do trabalho repetitivo, massivo. E se é repetitivo, é massivo, é passível de erro, né? Então, hoje, temos condições, somos capazes de traduzir em termos simples, né, equações ultra complexas, né? Então, a gente é capaz, nos é possibilitado uma melhor tomada de decisão, seja por meio de cruzamento de dados, de dashboards interativos, né? Por exemplo, em um parecer, em um processo judicial, em uma plataforma dentro de uma empresa, né? Um grande amigo meu, da minha querida cidade de Patos de Minas, onde eu nasci, o Igor, né? Ele é engenheiro com formação na Alemanha e é um dos inventores, por exemplo, de automação residencial. Brasileiro, hein? Né? É uma pessoa com a qual eu gosto muito de conversar, né? Eu sou curioso e eu pergunto muito, né? E sempre que eu tenho uma ideia, eu ligo para ele. E eu achando aquilo ali impossível de ser feito, eu estou com um problema prático no escritório para resolver aqui e tal. Aí ele fala, nossa, muito fácil, basta fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quer dizer, tudo aquilo que a gente acha que é difícil, que a gente está perdendo tempo, que toma o tempo de várias pessoas, possivelmente, não vou dizer provavelmente, mas possivelmente, a gente consegue substituir por uma solução, tá? Uma premissa muito importante aqui para todo mundo que nos assiste, né? E para desmistificar algumas sombras que a gente, às vezes, vê as pessoas falando na mídia, etc. Computadores, gente, software, robôs, eles não pensam. Não existe pensamento. Eles processam regras. E essas regras, elas foram criadas por seres humanos, como eu, como você. Sempre há um ser humano por trás. Seja criando normas, seja criando diretrizes, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Um exemplo. Quando se fala em machine learning, quer dizer, máquina aprendendo, não há isso na prática. Máquina, ela não aprende. O ser humano cria regras, quer dizer, o ser humano cria regras, e regras de regras, para que a máquina armazene aquele procedimento. Por exemplo, se isso ocorrer, quer dizer, se esse padrão, se esse fato ocorrer, né, então esta consequência vai acontecer. Então, se esse padrão de comportamento ocorrer, este resultado deve acontecer, né? Exemplo prático. Se um usuário de Instagram clica em um anúncio de camiseta, enviar outras opções de marcas de camiseta na timeline do Instagram dele. Quem nunca se deparou com isso? Por exemplo, eu gosto muito de viajar, eu já morei em Viena, então eu clico lá numa foto dos Alpes austríacos. Aí vem logo depois, ou um tempo depois,
anúncios de passagem aéreas, restaurantes em Viena, seguro-saúde. Quer dizer, existe um comando que, se este comportamento ocorrer, este resultado, quer dizer, essa consequência vai ocorrer. Trazendo isso para o nosso mundo fiscal. Pensem bem, se uma aquisição por uma empresa vier com uma nota fiscal, com CFOP X, combinada com o pedido de compra Y, determinado pelo departamento da minha empresa Z, consequência, deverá conter a tributação XPTO, de ICMS, IPI, aqui dentro, considerações de PIS e COFINS, ativado como bem de produção, alocado para tomar crédito, por exemplo, de PIS e COFINS dessa maneira, o IPI vai virar custo, iniciar a tomada de crédito de ICMS a partir do início do funcionamento daquela máquina, iniciar depreciação, né? O funcionamento a ser informado pelo setor de produção, porque a máquina precisa começar a funcionar. Nesse exemplo meu da área fiscal, onde que poderia dar problema aqui? Onde que vocês acham, nessa cadeia, que poderia dar problema? Eu falo que tem 2 momentos no meu exemplo. O primeiro é na escrituração da nota fiscal pelo fornecedor. O segundo é na informação pelo setor de produção, onde tem mão humana, né? Quer dizer, alguém precisa imputar a informação. Porque a máquina, pessoal, ela não erra. Quem erra é o ser humano. A máquina não erra. Né? O ser humano, onde que tem o gargalo, é onde o ser humano põe a mão. Tá? E o que a gente poderia fazer para mudar isso? Né? A gente poderia integrar o sistema da empresa adquirente, a nossa empresa, com a de determinados clientes, né? Ou dar acesso ao meu fornecedor, né? Da minha plataforma, para que ele emita a nota lá na empresa dele, da maneira com que eu determinei no pedido de compra. Tá? Por quê? Porque assim a gente já está evitando o primeiro ponto de possível erro. Né? Segundo, integrar o funcionamento da máquina com o RP, o sistema de controle. Porque eu não preciso, né, de ter uma mão humana colocando no sistema que a máquina começou a funcionar. Né? Então, eu consigo evitar erros usando tecnologia. Vamos para frente. Quando se fala de robôs, e aí o Coriolano trouxe alguns filmes, eu amo filme, eu sou um apaixonado pelo cinema, né? E quando a gente fala de robô, a gente sempre lembra das máquinas dominando o mundo, etc., e que ganha vida, e que pensa sozinho. Bem, eu nunca digo nunca, principalmente na área de tecnologia, né? Mas em se tratando de tecnologia, né, eu acho isso hoje ainda improvável. Né? Robôs, gente, como eu falei em cima, né, acima, computadores, softwares, etc., eles realizam procedimentos pré-definidos por seres humanos. Sempre teremos o ser humano. Outro exemplo prático, tá? Nós temos uma ferramenta no escritório que a gente conseguiu desenvolver a absorção de padrão de trabalho. Então, a gente fez uma revisão, por exemplo, numa empresa de nutrição animal, tá? O robô que foi programado para identificar padrões, ele sabe que aquela empresa tem aquela atividade, ela está em tal município, em tal estado, tá? E a próxima vez que fizermos o mesmo trabalho em uma empresa similar, do mesmo setor, com algumas variações, lógico que nenhuma empresa é igual a outra, mas elas têm padrões, o sistema ele vai testar aqueles pontos já identificados. Né? Se tem créditos disponíveis para aquele setor, os benefícios fiscais utilizados pela empresa daquele setor, os cálculos dos tributos. Quer dizer, houve um ser humano criativo que imputou as regras para o robô, para que ele identificasse um padrão e replicasse esse padrão. Tá?
Portanto, gente, máquinas, elas não erram, elas executam o que foi determinado. Seres humanos erram, mas os seres humanos, eles são os mestres determinadores das regras, né? Sejam essas regras boas, sejam elas ruins, né? Porque o ser humano é o rei, o ser humano é o ponto. A máquina, a tecnologia, ela é um auxiliar, tá? Nós estamos no centro, o ser humano está no centro. Bem, hoje nós já possuímos ferramentas fantásticas no mercado, né? Você balança a árvore e a gente vai cair um monte de solução fantástica, né? Em especial na minha área, na área fiscal. Na área fiscal, a gente tem boas empresas, bons fornecedores, bons desenvolvedores de software, mas ainda há um espaço gigantesco para evolução. Seja porque o mercado evolui, as demandas evoluem, as demandas aumentam, a gente está num mundo extremamente complexo que não para de mudar. A gente viu agora há pouco o Coriolano falando de questões de realidade aumentada, de novos padrões de comportamento, de novos tipos de negócio. Então, como o mundo não é estático, como a gente está falando num mundo que é redondo, ele não é plano, como alguns querem falar que ele seja, né? A gente está em constante evolução, portanto, a tecnologia precisa também estar em constante evolução. Eu vou trazer alguns exemplos básicos. Gente, isso aqui não é super inovação, isso aqui é básico, tá? Que eu vou falar para vocês agora. Mas que a maioria das empresas, a maioria dos escritórios, seja de contabilidade, seja de advocacia, não tem sequer ideia, tá? Por exemplo, na área fiscal. Captação, absorção de informações em diversas mídias, né? Quer dizer, seja mídias mais simples, todo mundo está acostumado a utilizar, como PDF, Excel, né, como as utilizadas em ambiente fiscal, como TXT, etc., para os ERPs da vida, como SAP, etc. Quer dizer, captação dessas informações e transformação dessas informações na plataforma, no tipo de mídia que você utiliza. Então, eu trago essas informações de diferentes fontes, tá? Eu condenso, eu transformo para a mídia que eu utilizo, e no momento de transmitir, seja para o cliente, seja para o judiciário, seja para o fisco, nos 3 níveis, eu transformo novamente aqueles dados na mídia adequada dos receptores. Esse tipo de tecnologia, isso é básico. Se você vê o número de empresas, de escritórios que fazem isso, minúsculo. Olha também o campo gigantesco das low-techs, né? Existe, assim, um mercado ainda infinito para as low-techs. Outro é o Data Analytics. O grande problema do passado é ter dados. Hoje nós temos o excesso de dados. Nosso grande problema hoje é analisar esses dados, porque é um excesso. Nós somos seres humanos com um dia de 24 horas, nós precisamos comer, nos divertir, ir no banheiro, quer dizer, nosso tempo é curto, temos outras coisas para pensar. Então, a análise desses dados hoje, ela é mais fácil via tecnologia, e a transmissão do resultado daquela análise numa linguagem mais simples e acessível, tá? Então, hoje a gente tem um bolo gigantesco de dados, de fontes distintas, com linguagens distintas. Hoje a gente consegue condensar, cruzar e colocar de forma simples em um curtíssimo espaço de tempo, né? Então, isso não é amanhã, isso é hoje. Na verdade, era ontem, já existe, tá? Categorização de dados da maneira adequada ao trabalho, né? Então, como vem muitos dados econômicos da empresa, saber categorizar aquilo para o nosso mundo fiscal é algo que você não precisa da mão humana mais, né? A gente já consegue ter software, tecnologia adequada para fazer esse tipo de categorização.
né? Então, isso é importante para todas as áreas do direito, mas na nossa área fiscal, também para todas as áreas dentro da área fiscal. Seja o advogado do contencioso, seja o advogado do consultivo, seja de uma empresa de auditoria, uma Big Four, um escritório de contabilidade, seja do próprio departamento fiscal da empresa, tá? Então, isso hoje já é possível. Eu já consigo fazer compliance e revisão fiscal de uma maneira muito mais automática, isso para evitar erros, sejam esses erros que fazem a empresa deixar de pagar tributos, e lembre-se, deixar de pagar tributos no Brasil vem com multa e juros. Multa alta, né? Se for federal, 75%. Né? Seja também quando a empresa paga demais, que é até pior. Né? Então, hoje nós temos formas e tecnologia capaz de evitar uma série de erros. Tá? E como o Coriolano falou, judiciário é um caos. É uma caixinha de surpresas. Então, vamos evitar litigar, né? Se a gente tem condições de resolver problemas dentro de casa, eu acho melhor, muito mais, a gente resolver isso de uma forma simples, não burocrática, né? Outros pontos que já existem hoje, mas, assim, a boa parte das empresas não usa tecnologia. Apuração, escrituração de todos os tributos, de forma integrada, porque o sistema tributário, ele é uma teia, ele não é isolado, tá? Tudo é líquido, tudo faz parte de um todo. Se eu pago um tributo, esse tributo ele tem impacto nos outros tributos, ele tem impacto na vida inteira da empresa. Então, eu preciso ter um método, uma tecnologia que faça essa apuração de forma integrada, tá? Mesmo que a apuração seja individualizada, ela precisa ler toda a apuração dos outros tributos para que não haja incongruência. Outra coisa, o direito tributário, como eu disse, ele é um direito de sobreposição dos outros direitos, mas é um direito que vive muito de exteriorizações econômicas, né? Sobre o que incide um tributo, sobre renda, seja ela poupada, seja ela percebida, seja ela gasta, renda, né? Então, eu preciso de base econômica. Se eu preciso de base econômica, eu preciso ler as operações da empresa. Então, hoje, a gente tem tecnologia integrada dentro das operações da empresa, por exemplo, para fazer leitura, análise e implementação de supply chain porta a porta. Tá? Então, a gente consegue hoje tecnologia para fazer a leitura do ponto de vista comercial e econômico junto com o impacto fiscal. Tá? Isso é hoje, tá? Isso não é amanhã, isso é hoje. Tá? Planejamento empresarial. Gente, antigamente, quando a obrigação acessória era no papel, a gente botava pouquíssimas informações, isso era coisa do passado. Hoje é tudo tecnológico e nós estamos nus perante o fisco. Nós, pessoas físicas, nós, pessoas jurídicas, nós estamos nus. Nós, hoje, passamos nossa vida econômica ou empresarial para o fisco. Tá? Isso está tudo nas obrigações acessórias. Se o fisco pode ter isso e usar isso para nos tributar, por que nós, empresários, contribuintes, não podemos usar as nossas próprias informações para melhorar a nossa própria vida econômica e empresarial? Né? Então, hoje, com os dados fiscais, eu já tenho um mapa da empresa. Né? Eu tenho todas aquelas questões econômicas e empresariais para que eu possa analisar o meu próprio negócio. Né? Estudos sobre acúmulo de crédito. O Brasil é um país muito engraçado. Assim, quando eu vou fazer palestra fora do Brasil sobre o nosso sistema tributário, eu começo a rir, eu tenho que contar piada, porque senão vai ser uma grande tristeza e ninguém vai querer investir aqui no nosso país. Então, eu tento sempre, de forma lúdica, fazer isso, mas eu tenho que mostrar a realidade. Né? E um dos grandes problemas no Brasil é a questão do acúmulo de crédito, seja de ICMS, seja de tributos federais. Hoje, nós já temos tecnologia para apontar gargalos. Com esses gargalos apontados, já consigo efetivamente trazer soluções. Né?
Então, isso eu consigo fazer. Eu consigo, por exemplo, ter tecnologia para estruturar, por exemplo, SIAP, outros controles de ativo, para ter maior integração entre a área de business e a fiscal, que é a grande briga, né, dentro de uma empresa, departamento comercial, departamento fiscal. Hoje eu consigo ter tecnologia para fazer uma melhor integração. Utilização de blockchain em diversos setores, e em diversas aplicações, tá? Diversas, não estou falando de algo pontual, né? Na área do contencioso tributário, por exemplo, recentemente, a gente teve, né, a decisão sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Hoje, com tecnologia, para calcular, por exemplo, 20 anos de recolhimento, eu tenho formas de fazer esse cálculo de maneira mais simples, mais otimizada, já com ajuste de obrigação acessória, já para habilitar os créditos na Receita Federal. Eu já consigo, por exemplo, fazer a categorização de decisões, deixar a jurimetria mais acurada. Eu consigo, por exemplo, ver quais são as decisões por turma do tribunal, a composição daquela turma. Por exemplo, a turma tinha uma determinada posição, mas os juízes ali, os desembargadores aposentaram. Eu consigo fazer essa evolução para conseguir ter um melhor mapa analítico para a minha estratégia processual, né? Então, isso tudo eu consigo fazer com tecnologia, tá? Revisão de autos de infração, confecção de documentos, isso não é coisa de amanhã, gente, isso é coisa de hoje. Então, qual que é o maior problema que eu vejo hoje na área fiscal, sendo que a gente tem esse mar de tecnologia à nossa disposição? Deixa eu até ver o tempo aqui, que eu tenho mais 4 minutos. Eu vou tentar ficar dentro desses 4 minutos. Primeiro problema, gente. Não saber o básico. Esse, para mim, é o maior problema, na verdade. Não saber o básico, né? Não saber operar um Excel, né? O Excel, eu amo Excel, tá? E eu acho uma ferramenta fantástica. Mas ainda é um programa de versão alfa, né? Quase de segunda divisão. E olha que eu nem gosto de falar desse termo, que eu lembro do meu time de futebol, que é o Cruzeiro. Que, se tudo der certo, esse ano a gente sobe para a primeira, né? E o segundo ponto são os erros humanos na imputação de dados, né? Então, quando eu falo de desafio hoje, diante da tecnologia que a gente tem, eu acho que é isso. Não saber operar o básico e os erros humanos. Por isso que treinamento é essencial. Então, não adianta você ter, por exemplo, uma Lamborghini Aventador, se você não tem como dirigir, porque você não sabe dirigir, e você não tem um posto para abastecer, tá? Ou você nem sabe como abastecer. Se o carro é a gasolina, você coloca álcool, tá? Então, não adianta eu implementar na minha empresa um SAP HANA se o pessoal não sabe coisas básicas de um Excel, tá? Então, eu vejo hoje isso como desafio. O que eu vejo para o futuro? E o Coriolano já trouxe algumas coisas. Eu vejo maior experiência sensorial na análise de um problema, né? Então, sensorial que eu falo, mais 360 graus, mais 3D, né? E o metaverso veio para nos dar essa plataforma de realidade aumentada. Então, isso não é só para fazer reunião. Eu consigo ver um problema, um fluxo fiscal em terceira dimensão. Então, isso é bom, inclusive, para análise dentro da própria empresa, dentro do próprio escritório. Nem é para o cliente essa primeira fase. É para nós trabalharmos melhor os casos. O segundo é, sim, um acesso sensorial ao cliente no acompanhamento e na implementação dos casos, tá? Então, eu acho que essa da realidade aumentada, do metaverso, isso é algo que, embora já seja do passado, eu falo que é do futuro porque quase ninguém tem isso hoje aplicado, tá? No mundo jurídico e no mundo fiscal, tá? Uma análise mais dinâmica com correção instantânea de obrigações, quer dizer, o sistema mesmo capta o problema e ele mesmo gera a correção para ser aplicado, seja na Receita Federal, nas fazendas estaduais, que cada vez tenham-se mais regras intuitivas, auto-aplicáveis, rápidas e multidisciplinares. Por exemplo, um iPhone, estou até colocando meu tempo, passei 1 minuto,
O iPhone é uma plataforma integrada, tá? Multidisciplinar. Ali você tem um computador total, uma agenda, você tem vários tipos de comunicação, telefone, e-mail, SMS, WhatsApp, Messenger, redes sociais, bancos, né? Hoje, por exemplo, no escritório, para casos recorrentes, a gente tem oferecido, por exemplo, aplicativo, né? Como o iFood, bancos, né? Então, dar essa experiência ao cliente é hoje algo que a gente vê como essencial, mas é futuro porque ninguém faz, né? Poucos fazem, né? Padrões de comportamento, né, cada vez mais replicáveis, o abuso maior dos algoritmos, né? Eu falei de blockchain, quer dizer, um uso maior do blockchain, que é hoje, né, algo que é muito usado em diversas situações. A gente vê muito falar, logicamente, das criptomoedas, mas a tecnologia blockchain pode ser usada em diversos âmbitos, que nada mais é do que um livro razão digital, né? E que ele é compartilhável, imutável, né? E ele registra operações, ativos, com maior confiança. Bem, finalizando minha apresentação, então, eu falei muito, mas em resumo, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês é sempre lembrar de fazer perguntas, de ser criativo. São as duas premissas que eu tenho para a minha vida e que eu tento passar para as pessoas que trabalham comigo. E você pode usar para o seu bem, para o bem da sua empresa. Outro ponto, a máquina vai substituir o ser humano? Não. Ela vai substituir atividades sem demanda de criatividade do ser humano. O que há no mercado de TI para techs? Tudo. Se não existe específico, há como customizar. E, por fim, quem erra, gente, somos nós. Nós, seres humanos. A máquina não erra. O erro ocorre porque alguém, um ser humano, imputou uma informação ou programou aquela máquina de maneira incorreta. Bem, essas eram as minhas palavras. Eu fico feliz novamente de ter participado. Eu espero que vocês tenham gostado. E obrigado mais uma vez, Marcos, pelo convite. Eu que agradeço, Paulo, por ter aceitado o convite, né? E muito interessante a sua explanação. E ela vai na mesma linha que eu defendo há muito tempo. Eu organizei 5 edições semestrais do Conecte-se, Seminário de Inovação e Tecnologia no Direito. E o que o advogado precisa é se conectar. Ele precisa se conectar nas novidades tecnológicas que estão aí para ajudá-lo. Então, não adianta ele querer ficar brigando no tempo da máquina de escrever. Teve gente que depois brigava com o processo físico, não queria ir para o eletrônico. Essas pessoas que insistem em não se atualizar, elas vão ficando pelo tempo. O advogado tem que se atualizar e tirar o foco dessas atividades repetitivas, como o Paulo disse, que é a especialidade da Oyster Robôs Inteligentes. Então, tudo que vocês perde muito tempo fazendo e é braçal, você tem que usar um aplicativo, um programa, algo que te ajude para você se concentrar na parte jurídica realmente da questão. Paulo, temos 2 perguntas aqui do René Ivan Saracho. Vou fazer uma de cada vez para não dar confusão. Para os estudantes de direito que pensem em se aventurar na área tributária, qual sua recomendação tendo em vista essas transformações em curso? Como deve ser a preparação? Ela aparece na tela aí também. Excelente pergunta. Excelente pergunta. E eu vou falar por quê. Porque eu até tenho um livro escrito para jovens advogados, inclusive, já que eu vou fazer meu jabá aqui também, mesmo porque o valor arrecadado pelo livro, ele vai para a instituição Aldeias Infantis, que trabalha com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Tá? Um bate-papo com futuros e jovens advogados. Aquele direito que a gente fazia na faculdade, né, quando eu fiz há 20 anos atrás, ele mudou muito pouco para o direito que hoje os nossos estudantes enfrentam nas faculdades. Muito pouco. Pouquíssimo. E a faculdade de Direito, ela não ensina nós, estudantes, a sermos profissionais do direito. Ela nos ensina a sermos juristas,
a pensarmos o direito. Mas a prática, ela não ensina. Quem ensina a prática é o dia a dia. Eu acho que muito do que a faculdade oferece, ela é importante, mas eu acho que ela peca em não poder transmitir também algumas questões práticas que a gente é lançado no mercado sem saber nem o básico. A gente não sabe o básico, né? Então, o que eu acho hoje para o profissional de direito que quer ir para a área tributária precisa fazer? Primeiro, ter uma mente aberta, porque o mundo está muito mais complexo. Hoje, nós temos um excesso de informações que antes que a gente não tinha. Então, aquele esforço, aquele suor, aquelas horas que a gente gastava para ir atrás de informações, e esse suor, ele não utilizava essa parte linda que nós temos aqui em cima da sobrancelha, que é o cérebro, hoje a gente não precisa mais gastar. De modo que não é que nosso trabalho está mais fácil, ele está mais difícil. Porque a parte mais difícil que nós temos, e só nós, no universo inteiro, eu imagino que, não no universo, pelo menos no planeta Terra, que a gente não sabe se existe vida fora daqui, é a criatividade. É muito difícil ser criativo. E a disputa, a concorrência também está muito grande. Porque se a gente balança a árvore, cai advogado, né? A gente está falando, se eu não me engano, aí, Marcos, me corrija se eu estiver errado, em quase 2 milhões de OABs emitidas. Então, a gente precisa oferecer mais. E o que é oferecer mais? A gente precisa ter uma formação, pessoal, em T. Eu sempre repito isso. Que é a parte horizontal, que ser mais multidisciplinar, tá? Eu preciso ter uma visão de todas as áreas do direito, porque o nosso direito tributário, ele precisa das outras áreas. Eu preciso saber o que é um leasing, eu preciso saber o que é uma relação de trabalho. Segundo, eu preciso ter conhecimento de áreas fora do direito, como tecnologia, economia, contabilidade, letras. Eu preciso ter mais elementos, mais instrumentos dentro da minha caixinha de ferramentas para lidar com os meus problemas do dia a dia. Por quê? Os problemas estão mais complexos, mas não quer dizer que eu tenho mais tempo para resolvê-los. Porque se está mais complexo para mim, está mais complexo para o meu cliente. E o cliente está sob pressão pelo CEO, pelo CFO, principalmente o CFO, que geralmente é quem lida com a parte tributária da empresa. Ele te impõe uma pressão para chegar naquele resultado que chega a nós, advogados. Quer dizer, a gente tem um problema mais complexo que precisa ser resolvido de maneira rápida e simples. Como é que eu vou fazer? Então, na minha opinião, nada melhor do que abrir mais o leque, abrir mais a sua formação, sair daquele passo a passo, beabá da escola de direito, né? Transitar por outras áreas de negócio, mas não deixar de fora também a perninha do T. O que é a perninha do T? A parte vertical, a especialização. Porque se eu não tenho mais tempo, como eu tinha antigamente, para resolver um problema, e o problema de hoje é mais complexo do que o de ontem, eu preciso saber muito daquela área. Tá? Então, eu acho que, assim, se eu puder falar alguma coisa nesse sentido, seria isso, Marcos. Uma pergunta. Em sua visão, com esse mar de tecnologia, quais fatores e capacidades exclusivas do ser humano serão o grande diferencial para a sua sobrevivência? Um pouco você já respondeu, mas complementa aí. Claro, claro. Vamos lá. Um exemplo que eu gosto muito de dar, e eu não inventei esse exemplo, eu peguei de um ex-secretário da Receita Federal, na época do Fernando Henrique, que é o seguinte: não é porque o relógio é super complexo, não sei se vocês já abriram um relógio para ver como é que é dentro. Eu adoro ficar vendo alguns videozinhos no TikTok sobre... Eu sou meio doido, né, Marcos? Eu sigo professor de anostronomia, eu sigo professor de matemática no TikTok. Sério, tem umas coisas. E eu sigo um cara no TikTok que conserta relógio. É um japonês. Você
visse os vídeos dele, quando ele abre um relógio, que você vê os mecanismos do relógio, você fala, gente, como que não consegue aquele minúsculo sistema, porque é minúsculo, ultra complexo, traduzir aquilo em 3 ponteiros, um para hora, um para minuto, um para segundo. Então, eu não preciso hoje saber o que está dentro da caixa do relógio para saber ler a hora, o minuto e o segundo. Mas eu preciso saber a hora, o minuto e o segundo. Eu preciso saber utilizar a ferramenta. Eu não preciso saber como a ferramenta é inventada. Eu preciso saber utilizar. Então, eu acho que o nosso advogado da área tributária, ele precisa saber que as tecnologias existem e ele precisa saber usar as tecnologias. Ele não precisa, aí é muito mais um gosto, e esse é o meu gosto, mas não é uma necessidade ele saber fazer uma programação, desenvolver um software. Não precisa disso. Para isso, ele precisaria de anos de faculdade, anos de conhecimento. Ele não precisa saber. Então, eu diria que a utilização. E como eu disse no início, Marcos, hoje as pessoas não sabem fazer o básico no Excel, não sabem fazer uma macro, entendeu? Então, é isso. Tá certo. Deixa eu fazer uma correção. Você falou em 2 milhões de advogados. Você até um dado, eu vi isso, eu acho que mas foi tá errado. até nome. Advogados ativos na OAB, hoje, 1.240.000, mais 15 mil estagiários e 55 mil OABs complementares, tá? Então, esse é o então 2 milhões é ativos e inativos. Pode ser. Tá. Que estão inscritos que no site da OAB, a gente rompeu a barreira de 1 milhão, acho que 1 ano, 2 anos atrás, né? Acho que talvez um pouquinho antes da pandemia, e temos 1.240.000 hoje. Falaram aqui também no chat que se era o Everardo Maciel que falou. Ele mesmo. Então, já bateu aqui também, tá? Eu vou falar agora, vou entrar numa parte pitoresca, não sei se o Paulo vai se importar, né? Ele falou que ele é meio doidão, alguns escreveram aqui também, desculpa, no chat, que ele é marido da doidona, né? Quem não conhece, ele é o marido da Bia Napolitano, ela tem mais de 1.800.000 seguidores, e o Paulo não vai atrás, não, já está com 166 mil, ele é bom nas redes sociais, todo mundo já conhece. Quando ela fala dele, é o Paulinho, né? E o Paulinho, ele fala alemão, ele é muito inteligente e foi brilhante na sua explanação, né? E foi muito interessante. E então, assim como eu fiz com o Coriolano, não vejo mais perguntas assim relevantes, eu vou passar você para suas considerações finais, sem não antes agradecer você ter aceitado o meu convite. Eu cheguei na cara de pau lá no Instagram, te convidei, que eu vi que você fala bastante sobre, somente para jovens advogados, né? Eu falei, olha, precisa ser alguma coisa focada em tecnologia. E você até criou um tema especial só para isso. Eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigado. Realmente, eu sou casado com uma pessoa fantástica que me faz isso todos os dias e eu acho isso ótimo porque vivendo no Brasil com o sistema tributário que nós temos, você tem que trazer um pouco de humor, senão você só vai chorar, né? Então, é uma diversão, efetivamente. Bem, a única coisa que eu gostaria de reforçar, não é nenhuma novidade, é, de novo, seja curioso. Você não precisa saber que tecnologia existe. Você sabe específica. Você precisa saber que é possível existir uma tecnologia para resolver o seu problema. Seja curioso, tá? Segundo, faça perguntas. Faça perguntas. Porque com essas duas coisas, eu tenho certeza absoluta que você vai resolver uma série de problemas resolvíveis, tá? E é isso. Obrigado, Marcos. E quem não segue eles, não sabe, eles têm um tal de pega-pega lá. Entra lá depois e acompanha o pega-pega da brincadeira deles lá, que é muito interessante, né? E vamos lá. Não esqueçam de seguir as redes sociais. Vamos seguir o Paulo, a Bia Napolitano, o Coriolano, Marcos Cabelo. Vamos seguir também a Oyster e a Acordo Fechado, que organizam esse evento. Lá nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e YouTube. Eu acho que o Rafael Caillet teve que sair, participar de uma reunião.
Opa, tô apanhando do mouse aqui. Espera só um minutinho. Ai, bom, vamos diferente. Vim aqui no tab porque o mouse deu uma enroscada aqui. Queria ver se o Rafael tem alguma consideração final a fazer antes de eu declarar encerrado o evento. Pessoal da técnica, ele não está por aí? Então, eu agradeço a Oyster e a Acordo Fechado pela organização do evento, a B2L Distrito pelo apoio e todos os participantes desta 6ª edição do Lautec Rio. Encerramos a jornada por hoje e contamos com a presença de todos vocês, não só na próxima edição do Lautec Rio, mas nas lives semanais da Oyster. Siga a Oyster no Instagram. Um bom dia a todos. Agradeço ao pessoal da técnica, todo mundo que participou. Um bom dia a todos.